Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio de nós sempre estarmos juntos. Você que tem assistido nossos vídeos, quero agradecer a Deus pela sua vida e por você ter assim se disponibilizado em assistir, em ouvir a palavra de Deus. Palavra simples, mas uma vez ela sendo credibilizada, você tem totais condições de mudar a sua vida. Eu quero falar com você hoje sobre a superioridade da mensagem da cruz. É importante que a mensagem da cruz, ela é uma mensagem que abrange toda a nossa vida como cristão, toda a obra de Cristo. Ela apontava ele ali para a cruz e o surgimento da igreja, a eficácia da pregação do evangelho hoje, ela só tem essa eficácia porque Jesus ressuscitou. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, se nós esperarmos Cristo apenas nesta vida, nós seremos mais miseráveis dos homens. O que Paulo está dizendo é que a igreja do Senhor Jesus, ela prega com coragem, com fé, com essa intensidade, porque nós estamos firmados em um Deus vivo, em um Cristo vivo. É por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz para os que se perdem é loucura, mas para aqueles que crêem é poder de Deus para a salvação. E isso é importante. Paulo, ele descartava qualquer probabilidade de trazer para os irmãos algum tipo de conhecimento humano. Ele descartava isso e ele deixa isso bem claro aqui no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim: "E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão mas Jesus Cristo este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, nem da aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eu a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória." Então Paulo ele traz aqui para os irmãos de Corinto que ele não veio falar, pregar para aqueles irmãos sabedoria humana. Por quê? Por que Paulo fala isso? Porque Paulo ele estava vivendo em um cenário onde as escolas filosóficas daqueles dias, elas predominavam. As pessoas, elas eram tão bons, principalmente os doutores, os pregadores, eles tinham uma retórica tão bem afinada que eles levariam as pessoas ao delírio, ao choro, e ao mesmo tempo eles tinham também o poder de levar as pessoas a sorrirem. Só que Paulo está trazendo para esses irmãos que ele não veio falar de sabedoria humana. Ele não veio trazer uma mensagem filosófica. Ele não veio trazer conhecimentos humanos que trariam eles uma vida de agitação, mas passageira, sem substância, sem segurança, sem crescimento, sem base nenhuma. Paulo diz, não. Quando eu fui ter convosco, foi
Ele diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. Paulo diz assim, ó, o cerne da minha pregação é Jesus. E isso remete-se a nós, que se o cerne das nossas pregações, dos ensinos, se não for falar de Jesus, da obra da cruz, da obra de restauração, de regeneração, de santificação, trazendo esse discurso para dentro do Evangelho, baseado nesta mensagem, nós estamos falando qualquer outra coisa, menos de Evangelho. A Igreja de Jesus Cristo, ela só é uma igreja apostólica quando ela prega expositivamente o Novo Testamento, falando a respeito da obra do Calvário, da obra redentora de Cristo. O que nós temos que apresentar para as pessoas é o que Cristo fez e o que Cristo pode fazer para mudar o quadro da vida das pessoas. As pessoas já estão cansadas de promessas e mais promessas, de falácias e mais falácias, cultos agitados, cultos de movimento, mas sem substância, sem Bíblia, sem base bíblica, sem conteúdo bíblico, sem evangelho. As pessoas se cansaram disso e elas precisam de uma mensagem que motive elas mudarem de vida. Porque o evangelho, queridos, ele muda a nossa vida. É por isso que Paulo está dizendo que a minha palavra e a minha pregação, ela não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. As pessoas estão cansadas de ser persuadidas por palavras meramente humanas. Oh, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a bênção, Deus vai fazer um milagre e nada acontece. Então as pessoas elas se cansaram, estão se cansando disso. Não é que o evangelho esteja descredibilizado, mas as pessoas que não são comprometidas com este evangelho estão trazendo palavras persuasivas, palavras que prendem a tua atenção, palavras que por algum momento eles te convencem, mas o resultado é outro. E Paulo diz, olha, o evangelho, a minha pregação, ela consiste o quê? No espírito e poder. O que eu falo, eu provo que estou falando. Porque eu estou pregando uma mensagem, e essa mensagem ela tem poder de transformar vidas de pessoas. Uma vez a pessoa credibilizando esta palavra. Observe que eu quero discorrer sobre um ponto importante. A genuína pregação bíblica, ela deve ser centrada unicamente em Cristo, a sua morte na cruz. Por quê? Porque Jesus, ele é o princípio, meio e fim de todas as coisas. Observe que Jesus é princípio, ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se ele está dizendo que ele é alfa, ele é ômega, ele está dizendo assim, eu sou o início de tudo, eu sou o meio e o fim de tudo. Porque se a pregação, falar de Cristo e morte e ressurreição, que é o sentido da cruz de Cristo, e é importante que Paulo, ele falando lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim, eu vou conferir na Bíblia com você, para que você possa conferir aí na sua casa, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Porque a partir do momento que eu começo a pregar qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, eu estou anulando a cruz de Cristo. É por isso que a incumbência de Paulo é falar a respeito da obra de Jesus. O cerne da nossa pregação é Cristo.
As mensagens elas precisam ser cristocêntricas, porque se não for, não estamos pregando o Evangelho. É justamente isso que Paulo está dizendo, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Então, o cerne da pregação dele é Jesus. E é importante que, como eu disse, a genuína pregação, ela precisa ser a mensagem da cruz. É importante que eu marquei alguns pontos para nós falarmos. O verdadeiro sentido da cruz aplicado à vida cristã. Observe claramente que o apóstolo Paulo e o comentador, ele coloca aqui que aplicada à vida cristã na cruz, ela representa a renúncia total, voluntária, incondicional do crente a Cristo para segui-lo fielmente até o fim. Observe que o verdadeiro sentido da cruz aplicado à vida cristã é que nós temos condições, uma vez compreendendo esta mensagem, você tem condição de abrir mão até da sua própria vida por Cristo. Nada te impede de você servi-lo, de você tomar uma decisão por Ele, porque você compreendeu a mensagem da cruz. Observe que no primeiro século, quando se pregava a respeito de Jesus Cristo, as pessoas, elas vinham para Cristo. E alguém dizia o seguinte: se você vir para Cristo, você está sujeito a morrer. As autoridades, elas podem te prender, elas podem matar vocês, não tem problema. Eu quero é Jesus. Hoje as coisas parecem que se inverteram. Hoje até a forma de como você faz um convite muda. Hoje as pessoas dizem assim: você quer aceitar Jesus? A pessoa está vivendo tão bem assim: não quero não. Não quero. Enquanto no primeiro século as pessoas queriam Jesus e eles diziam o seguinte: você se vir para cá, você vai morrer, você vai ser perseguido, você vai ser preso, você pode perder tudo que você tem, não tem problema, eu quero é Jesus. Eles eram tão inundados com esta presença, eles compreendiam o sentido da mensagem da cruz, que eles estavam dispostos a abandonar tudo por Cristo. E hoje as pessoas não querem abrir mão de nada por Cristo. O verdadeiro sentido da cruz aplicado à vida cristã representa a renúncia total, voluntária. Ninguém vai te forçar a nada. Uma vez compreendendo essa mensagem, eu estou disposto a andar. Jesus disse assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. A proposta de Jesus é que, uma vez compreendendo uma mensagem, nós devemos abrir mão da nossa própria vida. Como é abrir mão da minha própria vida? Eu tenho que morrer? No sentido espiritual, sim. Você abrir mão da sua vida é abrir mão das suas vontades, é abrir mão daquilo que você gosta, é abrir mão dos vícios, é abrir mão das velhas práticas. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Não é a minha vontade que predomina, mas é a vontade de Cristo. Agora tome a sua cruz e segue. A proposta que Jesus fez para o jovem rico: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que tu me chama de bom? Bom só um que é Deus, tu sabes os mandamentos. Não mata, não roube, não defraude, não fala mais. Diz: isso aí eu faço desde a minha mocidade. Jesus disse: então está fácil para ti. Só te falta uma coisa: vende tudo que tem e dê aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ou seja, ele não estava disposto a abrir mão daquilo que consistia o seu coração. O coração dele não estava em Deus, estava nas riquezas e nos prazeres desta vida. Então ele fez uma autoanálise e saiu triste. Olha, eu não estou preparado para abrir mão destas coisas.
Não é que Jesus, para seguir Jesus, você tem que vender o que tem. Jesus só estava denunciando aonde consistia o coração daquele homem. Já que de uma vez ele estava chamando o próprio Jesus de bom, sendo que eles não chamavam ninguém de bom. Eles entendiam que bom só era Deus. E justamente em cima daquilo que eles professavam, o próprio Jesus disse: por que tu me chama de bom? Bom só um, que é Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês não chamam ninguém de bom. O que vocês entendem quem é bom é Deus. Então Jesus está simplesmente falando de algo que aquele jovem conhecia. E é tão tal que o coração dele não estava em Deus, estava nas riquezas, que ele preferiu abrir mão de um plano de Deus do que abrir mão das riquezas. É justamente a vida cristã, ela só tem sentido a cruz de Cristo aplicando a nossa vida. É abrir mão e seguir Jesus. Uma outra coisa importante que ele fala da legitimidade da pregação. Da pregação bíblica, ela é poderosa em Deus. Apesar da palavra de Deus ela ter eficácia em si mesmo, a palavra de Deus ela tem poder, mas ele diz, tanto ela pregada como sendo a palavra louvada, ela precisa de um agente, ela precisa de um mensageiro, ela precisa de alguém que a transmite esta mensagem, que ela por si só ela tem poder, mas o mensageiro a transmite esta palavra para que ela possa verdadeiramente ela ser legítima essa pregação, essa mensagem ela ser bíblica e poderosa. Precisa de um agente que a transmite esta mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas. É interessante que a autêntica pregação bíblica, ela gera fé. Isso é lindo. É o verso 5. Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 17, ele afirma que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. É interessante que só vai gerar essa autêntica pregação bíblica, ela gera em nós fé, a partir do momento que você ouve a pregação da mensagem da cruz. É a pregação da palavra que gera em você fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Tem versões que dizem assim, a fé vem pelo ouvir a pregação da mensagem. Uma vez que você para ouvir esta mensagem, gera em você fé para a salvação. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então você só vai compreender o processo da cruz e a obra do Calvário se você permitir, se você parar para ouvir a mensagem que gera fé em você. E isso é importante, que Deus possa assim estar iluminando a sua vida, que Ele possa estar te capacitando, abrindo o seu entendimento para que você entenda que o propósito de Deus, ele vai se cumprir na vida daqueles que crê, que credibiliza, que acredita, que estão dispostos a ouvir a mensagem, a palavra, credibilizar, acreditar. Dê a você mesmo a oportunidade de mudar de vida. Que homem falando para homem não muda nada na vida de outro. Porque a pregação do Evangelho, ela precisa ser genuinamente bíblica. É o que estamos falando aqui, é o que está sendo exposto aqui. Porque nós falamos através da pregação de Deus,
é a mensagem que vem do alto. Paulo tinha isso em mente, ele era tão convicto disso, porque Paulo ele tinha um alto nível de conhecimento. Ele conhecia a Torá, ele conhecia as leis, ele conhecia os ritos, ele conhecia os dogmas, ele conhecia a filosofia. Paulo, se ele quisesse envolver as pessoas a noite toda nos seus discursos filosóficos, ele podia, porque ele era bom de retórica. Mas quando ele teve o contato com esta mensagem que mudou, em primeiro lugar, a sua vida, ele diz: tudo aquilo que eu tenho aprendido filosoficamente, historicamente, é como esterco. Comparada a esse tesouro que é a mensagem da cruz, que é comparado a essa mensagem poderosa. Você entende o que é você pregar um evangelho que pode mudar a vida de outra pessoa? É por isso que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo: pode tentar e falar o que quiser a meu respeito, mas pode denegrir o evangelho quem quiser. Agora, desse evangelho que transforma a vida, que eu sou prova viva disso, que eu vivi isso na minha vida, que eu provei essa mudança, essa palavra que trouxe refrigério para a minha alma, que me trouxe paz, que me trouxe descanso. Embora que eu esteja vivendo dias difíceis, mas a minha alma ela tem paz com Deus. Quando eu durmo, tranquilo. Paulo mesmo em prisões, sendo esbofeteado, sendo humilhado, vivendo nos piores lugares, nas prisões romanas. A Bíblia diz que ele era confortado pelo Senhor, quando ele queria, por algumas vezes a fraqueza humana tomava conta de si. O Senhor dizia assim: Paulo, a minha graça te basta. Você entende o que é isso? Você tem um Deus que cuida de você, que zela de você, que a graça dele é superior a qualquer vida luxuosa que você poderia ter. Porque tem um refrigério na alma, não tem dinheiro que compre isso. Tantas pessoas que são ricas, que não sabem o que fazer com o dinheiro, mas não tem paz consigo mesmo, não consegue confiar em ninguém, é cercada de segurança porque ele não consegue viver, na verdade, vivem refém das suas próprias riquezas e vivem prisioneiros dentro das suas próprias mansões, porque não conseguem sair em público. Mas Deus, ele é tão maravilhoso. Paulo, na sua vida, nos últimos dias de vida, Paulo deixou um exemplo de fé, de determinação, de alguém que viveu com propósito. Paulo diz assim: é como se alguém naquele momento fosse levando ele para a cruz e diz assim: Paulo, fala aí as tuas últimas palavras. Qual seria as tuas últimas palavras? Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Você sabe alguém que compreende
A mensagem da cruz é tão intensa no seu coração que ele vivenciou, ele provou, e ele está ali indo para a morte, mas sabendo que a morte não era o fim, simplesmente uma passagem que levaria ele para mais perto do seu Senhor. As pessoas encaram a morte como desespero. O cristão em Cristo Jesus encara a morte como uma passagem que vai aproximar ele mais ainda de Deus. Os cristãos do primeiro século, eles compreendiam isso claramente. Policarpo, um bispo da igreja de Esmirna, compreendeu tanto a eficácia desta mensagem que pregaram ele em um madeiro, acenderam, ou seja, colocaram um monte de lenha debaixo daquele madeiro e disseram: Policarpe, nega o teu Deus. Se tu negar, nós não acenderemos esta fogueira. Mas, porém, se tu não negares, nós tocaremos fogo nesta fogueira. E ele diz: quanto mais rápido vocês acenderem essa fogueira, mais cedo eu verei o meu Senhor na glória. Isso é o que essa mensagem ela promove no coração daqueles que o buscam ao Senhor. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ele possa te dar graça, ele possa abrir o seu entendimento. Que nós não estamos vendendo promessas, nós estamos falando de uma mensagem que, uma vez ela sendo credibilizada, ela tem poder de mudar a tua vida, mudar a vida dos seus familiares, mudar a vida de uma família, a vida de uma cidade, de um país, de uma nação. Porque as nações, o mundo antigo, ele foi sacudido pela pregação do Evangelho. E nesses últimos dias, os homens verão o que Deus fará na vida daqueles que se colocam nesta condição para avivar o mundo. O mundo precisa de um avivamento para reconhecer quem de fato é o Senhor dos exércitos. O mundo precisa conhecer esta mensagem. Ela está sendo pregada há mais de 2000 anos, mas nunca se fez necessário pregar com mais intensidade a mensagem da cruz, a mensagem que liberta. Você quer ter dinheiro? É só trabalhar. Agora, não faça do Evangelho meios para se ganhar dinheiro, porque não foi isso que Paulo fez. Paulo pregou uma mensagem que libertaria os corações daqueles que tinham muito dinheiro, mas não tinham paz, não tinham uma alegria de verdade, não tinham gozo na alma. A mensagem do Evangelho promove isso. A mensagem do Evangelho promove. Um cristão não pode ser rico? Pode. Mas a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma mensagem aí no canal falando sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida e te dê muita graça, em nome de Jesus.